Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Bom, vocês já perceberam que não é Alcione, porque eu não tenho o mínimo talento para cantar, não é mesmo? Mas hoje nós estamos saindo do script logo no iniciozinho do programa, até porque nós vimos, viram, claro, a foto lá do Pave com a sensacional Alcione, não é verdade? Mas olha, infelizmente, nós vimos ali vários comentários numa onda de ódio, não é, que é injustificável, gente. Nós sabemos, claro, que cada um, né, tem a sua preferência, seja política, seja gastronômica, seja lá do que for, de esporte, de música, não é? Mas nós não podemos simplesmente achar que é normal disseminar o ódio. Se nós queremos respeito, nós precisamos começar a respeitar também. Teve algumas pessoas que eu vi ali que até fizeram críticas de uma forma respeitosa, e essas pessoas, elas precisam ser elevadas, viu? Meus parabéns para você que realizou crítica, que foi respeitoso, mas infelizmente você não foi a maioria. E é muito triste que nós estamos vendo que essa está sendo uma onda que é repetitiva, que as pessoas acham que é normal agora se esconder na internet e ficar simplesmente atacando as pessoas e esquecendo, não é, o nosso lado bonito, o nosso lado, o que nós podemos oferecer de mais bonito para a nossa sociedade. Esse final de semana uma amiga me disse uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso, Ju. Ela disse o seguinte: nós somos a geração sem heróis. E ali eu fiquei refletindo, quando eu vi aquela foto do Pave com a Alcione, os comentários, que parece, na verdade, que não é nem que nós esperamos heróis, não é? Mas toda vez que nós temos discursos de ódio, nós estamos matando um pouco dos heróis que existe dentro de nós, não é? Porque nós, cada um de nós, precisamos fazer a nossa parte. E vocês já sabem que o principal objetivo aqui do Politiqueens é que nós possamos debater ideias, não é? E, aliás, até por isso, nós sempre sorteamos a cada programa do comentário crítico ou comentário mais elegante, sorteamos livros, não é? E alguns brindes que nós temos à disposição aqui, porque nós queremos fomentar isso. Fomentar, sim, a crítica, mas sempre com educação. Vamos elevar o nível das discussões, porque só lucra com ódio aqueles que são eleitos em cima disso, porque querem ficar com a população, um brigando pelo outro ali e cada um com seu político de estimação. O nosso objetivo deve ser sempre a crítica com elegância e focar nas ideias. Aliás, Mafê, coloca aqui para mim no retorno o ganhador no último programa, que foi o vencedor do livro da editora Matrix, não é? Daniel Rodrigues, com um comentário: uma síntese diante de tudo o que foi dito seria: o sistema alimenta o próprio sistema e nós, meros mortais, pagamos a conta. Daniel Rodrigues, você que fez esse comentário no último programa, por favor, envie lá sua mensagem no Instagram do Politiqueens com o seu endereço, que nós vamos enviar para você, com autógrafos também, o livro da editora, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Não esqueçam, coloquem as opiniões ao longo do programa, com elegância. Ao final do programa, nós vamos ler todos os comentários e escolher as melhores críticas, as críticas mais elegantes, eu diria assim, não é? Porque a questão não é impedir que o outro fale, nem que coloque seu posicionamento, mas que nós possamos elevar sempre o nível da discussão, não é? E claro, hoje nós estamos aqui, não é, com as queens de sempre, Deise Tiocari, Juliana Fratini e um grande aqui convidado, muito obrigada, Roberto Dumas, né? Obrigada mesmo pela sua presença. Nós estamos muito felizes aqui e, claro, vou contar um pouquinho sobre o Dumas para vocês. Mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro doméstico e internacional, porque ele é muito chique, viu?
trabalhou em diversas... Imagina, Dumas, ele trabalhou em diversas instituições financeiras, destacando aqui, entre 2007 a 2011, ele representou o Banco Itaú BBA em Xangai, e em 2016 e 2017 atuou no Banco dos BRICS, também em Xangai, que hoje é presidido pela nossa ex-presidente Dilma, não é, Dumas? E vamos lá, aqui ele esteve nas áreas de operações estruturadas e risco de crédito. Ele é mestre em economia também por uma universidade na Inglaterra, mestre em economia chinesa pela Universidade de Fudan. Fudan é assim que fala? Na China. Na Não China. É um nome bonito, mas é isso daí Isso, mesmo. mas é China, tá? Graduado e pós-graduado em administração e economia de empresas, não é, pela FGV e por instituições internacionais, autor de diversos livros e ministra palestras há mais de 20 anos, com sucesso em diversas empresas e instituições financeiras. Então, é um convidado de altíssimo nível. Dumas, muito obrigada por estar hoje no Politiqueens. Eu que agradeço, gente. É um prazer, é uma honra estar aqui com a Queens. Acompanho já há algum tempo e é uma absoluta honra estar com vocês aqui. Espero que eu consiga atender à altura que vocês esperam de mim. Imagina, Dumas, sem dúvida nenhuma, sem dúvida vai ser um grande programa aqui com o Dumas. Nós vamos abordar várias questões relacionadas à economia, não só doméstica, mas internacional também, e focando na China, não é? Meninas, eu já vou começar aqui, tá bom? Trazendo um artigo, Dumas, do Economist. Depois nós vamos colocar uns resumos desses artigos nas nossas redes sociais, tá bom? Então acompanhem o Politiqueens também nas redes sociais, que é o seguinte: o Economist lançou recentemente o artigo com o seguinte título: Xi Jinping está tentando fundir as ideologias de Marx e Confúcio. Assim, foi um artigo bem estranho, Forçoso, né? Forçado. Forçado, não é? Mas o que você achou? Isso realmente está na cabeça do Xi Jinping? Como seria essa fusão entre Marx e Confúcio? O que você achou disso? Confúcio. Parecia uma coisa meio forçosa. Obviamente que eu não sou filósofo, eu não estudei Confúcio, etc. Mas Marx, quando você estuda a história da economia chinesa, você acaba entendendo. Veja, você tem um modo de produção que até mesmo Marx dizia. Aliás, é um ponto importante, que muita gente confunde socialismo com comunismo e vai embora. Isso. Eles confundem stalinismo com leninismo, com maoísmo, com marxismo e como se fosse tudo a mesma coisa. Não é. Marx é igual a Lenin, que é diferente de Stalin, que é diferente de Mao, que é mais próximo de Mao. Perfeito. Mas o que Marx diz? Ele diz, olha, para você atingir Nirvana, você precisa conseguir os modos de produção. Começa com a escravatura, vai para o feudalismo, e antes de você entrar no comunismo, você precisa passar, vamos usar a palavra aqui, pelo inferno, que ele pode usar, do capitalismo. Ele pode usar assim. Por quê? Porque você precisa acumular capital. Depois que você acumulou capital, a revolução do proletário, ela vai para um segundo passo, que é para o socialismo. Já no socialismo, a meritocracia ela é reduzida. O capitalismo de Estado fica bem mais forte. E aí você entra no estágio final, que é onde você entrou em Nirvana. Entra o comunismo. Eu te dou isso de insumo, quero isso de output, de geração, e parte do princípio absurdo, o comunismo, na minha opinião, de que toda a população tem o mesmo interesse. Veja, aqui nós conversando, nós temos pessoas na nossa família que pensam diferente. Então, se você trabalha mais e você trabalha menos, você poderia ganhar mais. Então, o comunismo, como muitas vezes alguém tentou colocar, por exemplo, na época do grande salto à frente, na época de Stalin, etc., a única maneira de você fazer isso é com ditadura. E as pessoas confundem ditadura com modo de produção. Ditadura é uma coisa, você já teve ditadura de direita, você já teve ditadura de esquerda. Não vamos confundir
como é a forma de governo diferente Perfeito. da forma de produção. Então, quando ele fala para o Confúcio, de novo, não sou filósofo, Perfeito. mas a gente acaba entendendo um pouco a filosofia do confucionismo, até porque isso afeta como a gente trabalhou na China. Então, vou resumir aqui, pelo amor de Deus, quem é estudioso de Confúcio, peço minhas escusas. Confúcio dizia o seguinte, olha, tem 3 coisas. Primeira, você precisa estar dentro do círculo de Confúcio. O que é o círculo de Confúcio? Você é meu amigo? Você faz parte da minha família? Você trabalha comigo? Não. Então eu não estou nem aí para você. Então por isso que a gente fala, o Ocidente, ele é morno. A China, ela é muito quente ou muito fria. Por exemplo, uma vez eu peguei um avião, saindo da Austrália, indo para Xangai e tal, aí tinha uma senhora chinesa, falou, olha, você está indo para Xangai? Falou, faz 11 anos que eu não vou para Xangai, não visito minha família. Falei, mas o que você está indo para... Meu avô está morrendo. Eu olhei com uma cara envergonhada, falei, nossa, em 5 anos morreu tanta gente da minha família, eu não fui visitar. Veja, é obrigação. Uhum. É obrigação estar lá. Segundo, hierarquia. Ora, Marx fala que para você atingir o comunismo, você precisa desrespeitar a hierarquia, fazer a revolução do proletariado. Confucionismo fala, não, você tem que respeitar a hierarquia. Outro, Mianzi, que chama preservar a face. O que é preservar a face? Na China não tem o que a gente muitas vezes fala do... você fazer um brainstorm. Quero fazer um brainstorm para ver o que você acha. Não existe isso na China. Eu sou chefe, então você me respeite. Uhum. Eu sou o rei da Inglaterra, então se eu sou chefe, você tem que me respeitar. Quando eu estudei lá, eu fiz uma pergunta para a professora e eu sabia que eu estava certo, né? A professora me fuzilou com o olhar. Outra ponta. Mas como assim? Peraí. Como Porque assim? eu desafiei a hierarquia. Ela era sim. professora, Autoridade. eu era uma porcaria de um aluno. Tentando Então, a professora refletir. está certa. Tá. Você não discute comigo, ela está certa. E ela me fuzilou, ela andava assim para lá e para cá. Ele falou, talvez você esteja certo. Eu falei, não, se eu não tivesse, me desculpa. Já quase fiquei de joelhos pedindo perdão. E a outra parte que Confúcio fala, a gente precisa preservar a harmonia do meio ambiente. Olha que coisa fofa. Só que na hora que você vai empregar isso aí no trabalho, é complicadíssimo. Porque eu visitei uma empresa que eu queria fazer, a empresa queria comprar uma linha de transmissão no Brasil e ia trazer 1 bilhão, não me lembro se era 1 bilhão de reais, 1 bilhão de dólares, etc. E aí o que aconteceu? Juntando todo esse conceito de Confúcio, eu falei, a gente pode fazer uma securitização desses ativos, ou seja, vende os ativos a valor futuro, traz a valor presente e pré-paga o BNDES. Isso acontecia. Ela não entendeu. Só que para não prejudicar a face, ela não falou que tinha entendido, que não tinha entendido. Eu falei, posso falar com o teu chefe? Ela falou, talvez não seja conveniente. Olha que interessante. Ela não entendeu, mas para preservar a face dela, ela não falou que entendeu. E para preservar o chefe, ela não quis chamar o chefe. Talvez, se o chefe não entendesse, eu estaria prejudicando a face do chefe. Então, apesar de a gente analisar a estrutura, o pensamento de Confúcio, fala, poxa, mas isso é simpaticíssimo. No final das contas, eles fizeram uma transação que não precisava. E aí, a hora que você usa Marx, mas Marx preconiza justamente a revolução. E Confúcio preconiza justamente a não revolução. Ele preconiza a hierarquia e o respeito e preserve a sua face. Não exponha o outro. Perfeito. Não desafie a hierarquia. Então, achei um pouco forçado. Mas, o que acontece? Como a civilização chinesa atual ela tem enraizado Confúcio, Xi Jinping buscou, de uma certa maneira, falou, olha, a alma da China é o Partido Comunista Chinês. Perfeito. Mas a raiz
é o confucionismo. Tipo, vamos agradar todo mundo e passa o Ô, barco. Roberto, tem uma teoria, eu só vou fazer um parênteses, assim, Claro. quando a gente estava no curso, no doutorado de ciência política, na nossa sala tinha uma pessoa que estudava Confúcio, e era maravilhoso conversar com essa pessoa, não lembro mais nem o nome, faz tanto tempo isso, mas eu lembro que a gente começava a conversar, Confúcio é de 500 antes de Cristo, alguma coisa assim, né, não lembro muito bem. 500 antes de Cristo. É, Era né? bem velhinho. E eu lembro que tinha umas teorias, assim, eu sempre fui apaixonada por Thomas Hobbes, né? E aí eu estava conversando com esse meu colega e ele começava a mostrar, olha, mas isso daqui que o Hobbes fala, o Confúcio já falava. Justamente essa questão de o que importa é o nosso círculo, só que o Hobbes ia adaptando. Aí ele começava a mostrar, assim, Hobbes adaptou alguma coisa, o Montesquieu outra, e eu, meu Deus, assim, então tudo de alguma forma já tinha sido dito. Eu achei isso maravilhoso. Mas voltando para a questão chinesa, o que eu li, e aí óbvio que tu é o expert aqui, mas quando teve ali a Revolução Cultural Chinesa, acho que foi nos anos 50, destruíram tudo de Confúcio, né? Foi uma depredação Todos geral, os né? livros depredaram tudo. E aí agora, o que eu li, aí era isso que eu queria saber de ti, é que justamente eles estavam retomando Confúcio para evitar que a cultura ocidental entrasse na China, e aí eles preservam, eles puxam essa raiz. Mais ou menos assim, eu vou olhar para o passado, vou resgatar os meus valores do passado, para não deixar essa cultura que vem de fora entrar aqui. Então eu estou meio que fortalecendo o nacionalismo chinês. Pode ser, mas Deng Xiaoping, quando ele já entrava no poder, em 1979, depois que Mao Zedong morreu, ele falou, gente, você está fazendo a política de abertura, abrindo todas as partes costeiras. Por que ele abriu a parte costeira e não a parte dentro da China? Porque ele teve, a China sabe, entrou em várias guerras com o Império Britânico, perdeu Hong Kong no Tratado da Guerra do Ópio em 1842, perdeu Taiwan em 1895. Então o chinês naquela época não gostava de estrangeiro. E, aliás, dependendo da idade, ainda não gosta. Principalmente de japonês. Aí o que acontece? Quando você coloca essas coisas, é uma maneira de você tentar minimizar o que o Deng Xiaoping, aquilo que o Deng Xiaoping falava. Por exemplo, olha, eu estou abrindo. Eu sei que nós passamos por momentos terríveis dos tratados extraterritoriais. O que são os tratados extraterritoriais? Você pode ter uma localização aqui que o que vale é a legislação francesa. Você pode ter um bairro aqui que o que vale é a legislação britânica. Inglês, o chinês detestava. Por isso que a hora que você vai lá em Pudong, em Puxi, você vê que você tem restaurantes com a bandeira chinesa. E uma vez eu perguntei, mas por que a bandeira chinesa está aqui no debate? São prédios públicos? Ele falou, não, é que aqui era uma extraterritorialidade, não me lembro se era da França, da Inglaterra, e aqui a gente coloca a bandeira para mostrar que isso aqui é China. Aqui é China, quem manda é China. Eu achei interessantíssimo. Só que Deng Xiaoping, para tentar avisar a população, ele falou, gente, nós somos chineses. Nós precisamos abrir. Por quê? Porque eu preciso de capital, eu preciso de tecnologia. E vem a frase, uma não tão conhecida de Deng Xiaoping, falou, quando nós formos abrir a janela, uma ou duas moscas entrarão, mas não todas. Ou seja, o Ocidente vai entrar, eu vou abrir. Foi aí que entrou o capitalismo empreendedor. Existiu o comunismo. Aliás, é um ponto, se você me permite, Claro, por favor. que acontece que confunde. Tudo bem que o Xi Jinping mudou, mas até Hu Jintao, Wen Jiabao, China é comunista, China é comunista. Sim. Não. Existe o Partido Comunista Chinês. Só que o que Deng Xiaoping fez? Ele falou, olha, eu não posso dar um Big Bang, porque o Partido Comunista Chinês não vai aceitar. Então nós vamos fazer o sistema de responsabilidade. Eu te dou isso de insumo, quero isso de produção. Se você produzir a mais, é teu. Opa, tá valendo a meritocracia. Então quer dizer que se eu acordar mais cedo, estudar, e tiver isso de input e eu produzir, é meu? Posso vender no mercado? Pode. 1993, então, acabou o que o órgão planificador falou que você podia produzir. Só que isso daí ficou uma economia comunista misturada com uma economia capitalista. Sim. Suscitou corrupção.
A população reclamou, bateu na inflação porque existia uma descentralização do Banco Central. O Banco Central precisava emitir moeda, então gerou inflação, reclamou por corrupção, veio o interlúdio da Praça da Paz Celestial em 1989. Deng Xiaoping perguntaram para Deng Xiaoping, quem passa o tanque, você ou eu? Deng Xiaoping falou, é melhor que eu passe o tanque, pelo menos eu não vou entrar completamente no ostracismo. Passou o tanque, a China desapareceu para o mundo em 1989, 1990. 1991 caiu a União Soviética. Quando caiu a União Soviética, Deng Xiaoping falou, parou com as reformas. Pararam com as reformas. Deng Xiaoping falou, se eu não correr agora, eu vou perder o avião supersônico da história. Então, eu preciso fazer um acordo com o Partido Comunista Chinês. E estavam discutindo, vamos voltar com o maoísmo. Deng Xiaoping falou, não, pelo amor de Deus. Não, nós crescemos agora. Estava dando tudo certo, não vamos voltar com o maoísmo. Então, ele entrou num grande acordo, que, aliás, eu sugiro que leia o livro do Deng Xiaoping, que ele fala o seguinte, olha, Partido Comunista Chinês adora a data. Se você continuar no poder e aprovar as continuidade das mesmas reformas, eu prometo que quem vai liderar, não teremos democracia, seremos uma autocracia, vai ser o Partido Comunista Chinês. Tudo bem? Tá. Preciso fazer um acordo com o Exército de Libertação do Povo. Sem o Exército não adianta. Exército de Libertação do Povo. Prometo que você sempre vai ser moderno, cheio de dinheiro e vou te dar participação em empresas chinesas. Olha o problema da Huawei aí. A Huawei é controlada pelo Exército de Libertação do Povo. Então não adianta chegar aí e olhar e falar, mas está escrito no organograma. Não vai estar escrito. Mas é só ler entre linhas. Quem foi presa no Canadá foi justamente a filha do fundador. E o fundador era um general do Exército de Libertação do Povo. Bom, mas volta, para não piorar. O que aconteceu? Chegaram e falaram, tá, mas como é que a gente vai se chamar? Comunista, tudo bem, nós não somos. Capitalista não fica bem. Aí que Deng Xiaoping cunhou a frase, to get rich is glorious. Ficar rico é glorioso. Não importa a cor do gato, desde que ele caça o rato. Vocês querem um nome para parar de me irritar? Sensacional. Ele falou, vamos chamar economia socialista, porém com características chinesas. E toca o barco. Quando entrou Xi Jinping, ele quis dar um headback, uma volta para um capitalismo estatal mais ferrenho, agora com Xi Jinping. Então, agora a gente fala comunista. Não, era um capitalismo de Estado. Se fosse comunista, lendo Marx, você não tem meritocracia. Como é que você fala que um país é comunista com 2 bolsas de valores, com capitalização de mercado de 14 trilhões de dólares? Qual é a bolsa de Pyongyang na Coreia do Norte? Não tem. Você tem Tencent, você tem Baidu, você tem Meituan, você tem Cherry, você tem Foxconn, tudo bem que Foxconn é de Taiwan, então eles não se consideram, etc. Você tem o Alibaba. Veja, essas empresas foram constituídas, muitas delas, sem falar que não são empresas estatais, são empresas privadas no capitalismo empreendedor. Mas com visão do Estado? Sim, ditadura. Sim. Pelo amor de Deus. Ditadura existe. Perfeito. Mas existia um capitalismo de Estado. Desculpa, acabei falando de... Não, imagina, fazer uma pergunta. Então, eu queria saber o seguinte. Faz pouco mais de um mês e meio, mais ou menos, que o PT estabeleceu um acordo com o Partido Comunista Chinês também. Um acordo de cooperação. O que você entende que isso pode ser interessante para o governo? Veja, há muitos anos, os governos... Porque é um acordo intrapartidário, né? Entre partidos. Não necessariamente isso vai ter uma ressonância direta para o governo. Veja, o que eu vejo, primeiro, muitas vezes os acordos fazem aqueles acordos que no final não acabam em nada. Mas esse acordo específico foi justamente para utilizar o yuan como uma moeda de comércio entre os países. Só que vamos combinar. O que aconteceu? A China, é óbvio que ela quer buscar Taiwan para o lado dela. Tanto é que tem uma charge na Economist que é ótimo, que mostra um russo, que representa a Rússia,
tomando flechada de todo mundo, e um dragão, e alguém oferecendo Taiwan, ele fala, agora não. Porque sabe do jeito que a Rússia está apanhando. E Xi Jinping já falou, o Exército de Libertação do Povo tem que estar pronto até 2027. Ora, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, Sim. muitos bancos russos saíram do SWIFT, que é o sistema de telecomunicações interbancários. Então a China, em 2015, nem pensando ainda principalmente em Taiwan, fundou o próprio SWIFT, que chama CHIPS. China, Sistema de Pagamentos Interbancários da China. Falou, vamos fazer uma transação em yuan? Aí você fala, mas para que eu quero o dólar? Veja, mas aí fica a pergunta, para que eu quero o yuan? Por quê? Se eu pego o SWIFT, comércio internacional, a gente mexe com 100 trilhões de dólares por mês. Mais ou menos 45% desses 100 trilhões de dólares é em dólar. 20% em euro. 10% em libra esterlina e em japonês. 3% em yuan. Das reservas internacionais do mundo, vamos pensar, 12 trilhões, 59% está em dólar. 20% está em euro, 10% está em libra esterlina e japonês yuan, e em japonês, e 3,2% está em yuan. Não, mas o yuan não pode crescer? Pode, desde que a conta capital eu possa entrar e sair livremente do país para investir na Bolsa de Xangai e Shenzhen. Eu não posso, eu sou proibido. Existe um esquema que eu preciso pedir permissão para a CVM, eu tenho um limite, preciso pedir, não você sozinha, pessoa física, preciso um fundo pedir essa autorização para a CVM deles e para a administração de reservas internacionais que você pode investir em Xangai. Então, Aí o partido faz isso? É o partido que faz isso. faz essa Então a conta capital é fechada. Ah, O sim. que eu vou fazer com o yuan? Eu vendi 100 bi para você, ganhei yuan. Posso investir na China? Não. Então o que eu vou fazer com isso daqui? Mas vai abrir a conta capital. Eu acho difícil. Porque enquanto o governo continuar usando os bancos, os principais bancos, como braço parafiscal da legitimidade do Partido Comunista Chinês para garantir o crescimento econômico, esses bancos vão estar cheios de dívidas podres. Então ele fecha a conta capital para não ter o risco que teve em 1997, 99, 98, que foi a crise da Ásia que bateu Tailândia, Malásia, Indonésia e Coreia. Então eu falo, eu não abro a conta capital para que a grana não possa sair. Então no final das contas, vai ter crise? Não, o chinês não pode fugir de lá. Se ele não pode fugir e eu não posso entrar, por que você me deu 100 bi se você não se importa? Me dá em dólar. Então, enquanto você tem uma conta capital fechada, que é 40% fechada, eu prefiro que você me dê em dólar. A não ser que eu vá comprar de novo de você. Aí pode até ser. Mas isso pelos próximos 10 anos, que a gente não pode falar 50, 30, mas pelos próximos 10 anos eu acho muito difícil esse acordo que o Partido Comunista Chinês, que o governo brasileiro fez de tentar limitar o uso do dólar. Não, foi o partido, né? O PT. Mas Ju, foi tem uma também, extensão. tem também aquele projeto, não é, dos BRICS de ter uma moeda comum, Que é Dumas. mais delusional. Pois é, é isso que eu ia... Você imagina uma moeda que vai juntar os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E os outros Deixa eu ver que... se eu lembro aqui. Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Etiópia, Isso. Irã. Faltou alguém? Acho que não, acho que é isso E o aí. Egito? O Egito. O Egito. Veja, eu vou fazer um tipo de um euro. Que moeda é essa, meu Deus? Eu quero em dólar. Exatamente. Que Eu quero em dólar. É isso. Isso é uma cortina de fumaça. E Dumas, tem muita gente assim considerando que os BRICS vão refundar uma alternativa para o sistema financeiro internacional. Financeiro, discordo diametralmente. Perfeito. Geopolítico pode ser. É uma forma da China dominar, não no soft power, no sharp power. Veja, o Brasil perdeu aí. Porque o Brasil ele tinha uma voz atuante nos BRICS. Sim. Agora, nos BRICS Plus, o Irã, a Argentina, vamos combinar, a Argentina entrou para pegar dinheiro do New Development Bank. O que a Argentina pode contribuir? Pois é. O que a Etiópia pode me contribuir? E como o Neil falava,
Os BRICS foram formados justamente porque ele goza de uma característica, ou seja, os países estão crescendo. Como é que a Argentina, você pode dizer que faz parte dos BRICS, meu Deus? A Argentina não está crescendo. E a Etiópia? Não, pois é. E o Egito? Essa E o Irã? Não, O geopolítico dela. Sim. mas aí até em relação à flutuação cambial, né? Desses países todos, você não sabe como é que você vai estabelecer uma cortina de um fumaça. referencial Ué. de valor. Agora, Um referencial de valor. Pera, deixa eu exato. falar uma coisa. A gente está falando tanto aqui desse regresso, né, para o confucionismo e tudo mais, do que é raiz. Então, são valores mesmo em choque. Imagina isso misturando ainda a América Latina, mistura a África, mistura tudo, né? Vindo uma E moeda Oriente só. Médio. É um negócio assim estranho mesmo, né? E você me tocou num ponto que eu acho interessante. Se você entrar no YouTube, num discurso da Universidade de Zurich, do Winston Churchill, 1946, ele falava o seguinte: a Primeira Guerra Mundial prejudicou demais a França e a Alemanha. Segunda Guerra Mundial, 46, pelo amor de Deus. Segunda Guerra Mundial prejudicou demais a França e a Alemanha. Para nós evitarmos uma hecatombe, evitarmos, entre aspas, uma terceira guerra mundial, a gente precisa fazer os Estados Unidos da Europa. Bom, surgiu a Comunidade Comum Europeia. Daí começaram a formar, formaram a European Union e formaram a União Monetária. Veja, nós estamos montando uma zona. Não é isso que o governo quer, não é abrir mão das moedas, Sim. deixar claro. Mas veja, para você abdicar de uma moeda, você está apanhando desde 1946. Olha a chiquérrima Christine Lagarde. Uma taxa de juros a 4% e países com inflação aqui e outro aqui. É um choque assimétrico. Não dá para você ter uma única política monetária, cambial, fiscal, com países como Argentina, Brasil, Etiópia. Isso é o ponto. Exatamente. Então, É uma loucura, né? Uma cortina de fumaça. Com certeza. Pensar na moeda do Mercosul só para transação, se Ainda a Argentina melhorar. Mas antes de melhorar, a Argentina tem que piorar muito. é Ela verdade. precisa, é aquela coisa. Quem nunca tomou bezetacil? E as moedas, por exemplo, tratando o Mercosul, no caso de países que têm tendências ditatoriais também, a Venezuela, por exemplo. Não dá para fazer. Ditatorial a China é. Então. A Rússia é. E o problema não é a ditadura em si. Então, qual que é o lastro? Qual vai ser Não, o lastro desse o lastro não é mais ouro. Não é mais ouro. Acabou. Mas nessas comunidades, por exemplo, é a confiança na economia. Só que aí você colocou um ponto que eu até esqueci. O renminbi é altamente manipulado. Gente, eu vou querer uma moeda altamente manipulada. E pasmem, coisa de umas 3 semanas atrás, o governo chinês estabeleceu o Fundo de Estabilização da Bolsa. Meu Deus do céu, o que é isso? Se a Bolsa subir demais, pasmem, o governo entra vendendo ações. Se a Bolsa cair demais, o governo entra comprando ações. Eu não vou comprar uma ação dessa, onde o governo intervém dessa maneira. Claro. Eu não quero o yuan, eu quero o dólar. Não, mas, claro, você plantou a semente. Pode ser que com o tempo vai... mas o dólar vira para você e fala, vocês me aceitam porque vocês querem. Vai para Guaranis paraguaios. Vai para o euro. Vocês que querem o dólar. Meu mercado financeiro é aberto, é muito mais líquido que da Europa. Vou comprar título público de quem? Da Grécia, de Portugal, da Irlanda, da Itália, da Espanha, da Alemanha. Não, tenho título público dos Estados Unidos. É bem que é verdade que a taxa de juros subiu. Opa, não faz mal. Isso acontece com esses ao vivo. Fui eu. Culpa o entrevistado. É o peso do Dumas aqui. É o peso do Dumas. Gente, é o seguinte, Dumas, daqui a pouco eu vou chamar aqui o quadro Vira Casaca, que você já entendeu mais ou menos como é. Só que antes da gente entrar no Vira Casaca, eu vou pedir para cada um de vocês, por favor, deem o like, não se esqueçam, compartilhem essa live para a gente chegar para mais pessoas. Dumas, eu vou querer entrar agora
mudando o assunto, não tem como a gente não falar sobre a reforma tributária aqui no Brasil, né? A gente não pode entrar no vira-casaca antes de falar disso, porque amanhã possivelmente vai ser votado, não é? E aí eu queria entender melhor com você, não é? O estado da nossa reforma tributária. Onde vamos chegar? Já que estou você- no vira-casaca Né? ou não? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Então, para falar o que realmente Isso, a gente fez. Isso. Veja, a reforma tributária a gente poderia falar mal, Tá. mas o Brasil estava muito ruim em relação à parte tributária. Tá. Nós esperávamos uma reforma tributária aqui. Ela está aqui. Uhum. Por quê? Primeiro ponto positivo, que a gente muitas vezes esquece. Daqui a Tá. pouco a gente fala por que que nós diminuímos. Chama a não cumulatividade. Você vai fazer Sim. o CBS, contribuição de bens e serviços, imposto sobre bens e serviços. O que que eu falo não cumulatividade? Vamos supor que eu sou o primeiro elo da cadeia. Estou fazendo uma coisa a R$50 e o imposto é 10%. Então, vou vender para a Ju a 55. Paguei 5, vamos supor que o imposto é 10%. Paguei R$5 de imposto. A Ju pegou, acrescentou dos R$55, Ju, você foi lá e vai vender por 60. Portanto, você vai pagar 10%, 66, certo? Você vai pagar R$6 de imposto? Não. Ela vai pegar 6, mas vai receber de volta R$5 que ela pagou na transação anterior. Não é mais cumulativo. O que acontece quando você compra hoje? Você paga PIS/COFINS em cima de PIS/COFINS, em cima de PIS/COFINS. Passei para a Dani. A Dani foi lá e jogou R$100. Ela vai pagar 10? Vai. Mas vai receber os 6 Sim. que você pagou de diferente. Então, essa não cumulatividade melhora muito a produtividade das empresas. Aonde está o problema? Nas exceções. Perfeito. É aquela coisa que a gente diz. Ah, mas cesta básica não merece, agropecuária não merece, serviço... Todo mundo merece. É isso que está fazendo aumentar ao final o Não há a imposto? menor dúvida. De 25 já está 28 e podemos Sim. chegar na Hungria a 33. Nossa Senhora. Podemos chegar na Hungria a 33. Gente, cesta básica, iogurte grego faz parte da cesta básica, o salmão faz parte da cesta básica. Então são minorias organizadas prejudicando maiorias desorganizadas. Tá todo mundo querendo pegar um puxadinho. Sim. Imagina o Musa, se tivesse aqui, o Bruno Musa. Fala, Aquele você cara- conhece o Bruno Musa? Fica desesperado com isso. Aquele cara que não Nervoso. ganha o puxadinho, esse cara vai perder. Então pega o avião e vai para o Congresso. Você que entende mais de Brasília, vai para o Congresso e começa a fazer lobby. Exato. Vai, vai ter uma. Qual é a cesta básica do Acre comparado com o do Porto Alegre? Não, a cesta básica é isenta. Sim, mas o que o cara Sim. do Acre come? Ah, mas é isenta. Todo mundo acha que é isenta. Depois a gente vê. Esse depois a gente vê, imagina o que vai entrar nessa cesta básica. Entendi. Então, veja, aquilo está indo e quanto mais eu estou fazendo puxadinho, começa a piorar. Por enquanto está bom. Por isso que a curva de juros, o juro que o mercado estabelece, não é o Banco Central, não subiu acima do que estava em 30 de dezembro de 2022. É, gente. Então, E a a Shein? gente. Achei, aí minha filha vai ficar brava. Isso daí. Olha, E Dumas. uma coisa, Dani, desculpa te incomodar. É uma coisa que a gente lê em livros. Adoro algumas frases, sabe? Fala o seguinte: ah, mas é meu direito. O fato de ser teu direito não transforma as coisas infinitas. Perfeito. Eu tenho direito, mas eu não tenho dinheiro. O que nós vamos fazer? Ah, mas ela não pediu. Bom, então eu dou para você. Como ela gritou pouco, eu Sim. cobro de você. Aí fica aquela coisa: aonde está a ideologia? Exato. Isso não é ciência de foguetes. Se eu dou mais para você, eu tenho que tirar dela. E ela Exato. está esperando vendo a reforma tributária. Então o pessoal está vendo e falou: gente, vamos para Brasília, vamos tentar ganhar um puxadinho. Então quanto mais puxadinho você dá, mais você vai tendo. E aí, por exemplo, serviços médicos. Médico não merece? Lógico que merece. Ele merece. Mas já ganhou um descontinho de 30%. Só que aqueles produtos que o médico compra vão Também ficar, entre aspas,
mais barato por causa da não cumulatividade. Sim. Então é errado a conta falar, você vai pagar 30% a mais. Sim, mas o produto vai ficar mais barato por causa da não cumulatividade. Então faça a conta direito. Não vamos usar desonestidade. Perfeito. Não, Isso é às vezes triste. nem é desonestidade. Às É que vezes não a sabe pessoa mesmo. Não sabe. Chuta e vai. não sabe. Se colar, colou. É, verdade. Verdade. A gente precisa de um bendito ao fruto com o Domas, né? Pois é. Te trazendo bendito ao fruto. Ju, coloca aqui, Ai, eu tem tenho até medo baralha. desse vira-casaca. É o seguinte, nós vamos começar aqui, vocês já conhecem o vira-casaca, não é, gente? Nós temos alguns temas aqui polêmicos, Coroa. nós adaptamos o tema, tá muito light, viu, Domas? Olha, é presentão aqui que a gente deu para você, né? Primeira vez, né? Primeira vez Primeira a gente está vez. dando um descontinho para você. Uma exceção, não é um descontinho. Mas os temas são controversos, são polêmicos também. A Ju vai aqui apresentar os temas para o Dumas sortear, escolher um ali. Escolher não, né? Vai ter que sortear mesmo. E a tínhamos uma caixa aqui. Já vai na mão mesmo. É, vai na Meu mão, Deus vai do na céu, mão. Vamos lá. Desculpa a letra aí que saiu. Oba, gostei. É o quê? Gostou? Banco Central deve continuar autônomo? Ah! Vai, Dumas, é a É pra opinião eu- contrária. É. Defende mas- quem é contra a autonomia do Banco Central. Tá, eu vou falar de uma maneira que pode até arrepiar quem Defende gosta. o Milei. disso. Gente, o Banco Central não pode ser autônomo, porque isso é o quarto poder da República. Quem tem que ser autônomo, veja, quem decide sobre a taxa de juros é quem foi eleito, não o Banco Central autônomo. Não tem como você defender uma coisa dessa. Tá, ô, Ju, já pega a Foi coroa. eleito. Eu decido a taxa de juros. Se eu decido a taxa de juros, eu decido para onde vai a política monetária e para onde vai o PIB. Olha só. Não um cara que eu botei de outro governo que está me vendendo lá e me prejudicando. Está completamente errado. Eu sou completamente contra. Olha, até me arrepio. Até me arrepia falar. Tá muito bizarro. Veja, você levanta a arquibancada falando assim. Levanta, né? Você não levanta a arquibancada? Não, eu já tô. Já tô montando em você. Não se convença. Não se convença. Sensacional. Pode voltar. Agora pode voltar, volta ao normal. Não tem coisa mais absurda do que tirar a autonomia do Banco Central. Por quê? Eu uso sempre uma parábola. Vamos supor, eu tenho meu filho, minha filha, etc. Se eu chego para o meu filho e minha filha, eu falo, eu quero você às 10 horas aqui. eu Perfeito. falo, quem define a meta da inflação, aliás, é a primeira coisa, não é o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional. Perfeito. Conselho Monetário Nacional, o ministro da Fazenda, ou seja, o governo, o ministro do Planejamento e o Banco Central. Então, quem define a meta do Banco Central, a meta da inflação, é o governo, não é o Banco Central. O Banco Central é autônomo e não independente. A hora que eu dei a meta, eu te tranco no quarto, você vai fazer o teu trabalho. A hora que eu falo para você, eu quero às 10 horas você em casa, veja, eu estou construindo a tua credibilidade, eu estou ancorando tuas expectativas. Sim. Estou te formando o teu caráter, juntando pessoalmente com... Se você chega às 10h15, eu te dou uma bronca. Fala, mas Dani, eu não falei para você chegar às 10 horas. Então, eu vou te dar uma escovada. Qual seria essa escovada? Vou aumentar a taxa de juros. Veja como a ancoragem das expectativas de inflação, e ela não vai mais chegar a 10h30, porque ela tem 10 horas, Sim. porque ela tem medo de que o Banco Central responda contente. Sim. Agora, se ela chega às 10h40 e eu, no curto prazo, quero aumentar o PIB, deixo a taxa de juros, falo, Dani, trouxe o vinho. Qual é a inflação que eu devo perseguir? Qual é a inflação que eu vou usar no meu plano de negócios? Ô, Duma, 3, Duma, 4, 10. tem que deixar a meta aberta. Aí, quando você atingir a meta, Dobra a Dobra meta, dobra a meta. Então, veja, existe já, pelo amor de Deus, 1977, ganhador do Prêmio Nobel da Economia, isso chama inconsistência dinâmica, Kidland Prescott. sim. Isso usando também o que a gente chama de expectativas racionais. Nós não somos burros. O que eu quero dizer? Se eu te enganar uma vez, falar que a inflação é 4, você não vai chegar e eu te der
8, você não vai chegar depois, num segundo momento, pedir um reajuste salarial de 4. Você fala, peraí, o Banco Central me enganou. Sim. Eu quero um reajuste de 8. Então a inflação fica perene. No final das contas, você não tem mais PIB e tem mais inflação. Ah, mas qual é o problema de um pouquinho mais inflação? Inflação é o pior imposto do mais pobre. 70% da população brasileira ganha de 1 a 2 salários mínimos. Perfeito. Com uma inflação de 3 para 5%, muita gente acaba não comendo. Exato. E o governo acaba defendendo mais inflação, só que você está prejudicando muito mais o mais pobre. Perfeito. Graças a Deus, nós criados a Danoninho, aqui, a gente sabe se proteger. Nós Sim. temos o reajuste salarial. Eu sei investir numa NTNB. Agora, e o pipoqueiro, e o mais pobre, os 70% que ganha, como é que eles... Esse cara não come. Exato. Esse cara não come e o consumo é o principal força motriz do crescimento econômico. Exato. O consumo cai. Você queria mais inflação para dinamizar a economia? Tá aí. A economia caiu. Entendeu 2015 e 2016? Então, mas aí... Que lado que uma eu tenho que te questão. responder? O Não, o lado o verdadeiro. seu agora. Uma questão, né? Mas, por um outro lado, a gente tem um governo que estimula o consumo. Ele está fazendo esse estímulo de consumo mesmo entre as populações com rendas mais baixas. Mas o problema de estimular o consumo, pelo amor de Deus, ninguém aqui é o sete pele. A gente precisa estimular o consumo. Mas a inflação, ela é dada, não tem jeito. É um Tinder. Demanda e oferta. Eu não tenho o que a gente chama capacidade produtiva para crescer demais. Por quê? Porque eu não tenho educação, 43% da população brasileira não tem ensino secundário, eu não tenho infraestrutura, eu não tenho produtividade, mas eu tenho capital. Sim, mas a maior parte do capital que a gente tem, o que eu faço com ele? Como o governo gasta muito, quando o governo gasta demais, como é que ele financia? Imprime moeda. Não, pelo amor de Deus, isso é Argentina, a gente não faz. 2, aumenta imposto. Tá difícil. Tanto é que já falaram, não dá, vamos quebrar tudo. Não tem regra. Tinha regra, acabou não tendo a regra, não saiu. Então não dá. O que eu posso fazer? Diminui despesa. Não fala palavrão. Bom, então eu preciso pedir dinheiro emprestado. Se eu vou pedir dinheiro emprestado, filho, eu já dei. Sabe quanto foi a inflação? Ninguém está dizendo que isso vai acontecer. A inflação no Brasil de 1980 a 1994, eu pergunto, muita gente fala 4.500, 5.000. Não, 12 trilhões percentuais de inflação. Isso é calote. Dei calote em 82, dei calote em 87, dei no plano Collor. Não vamos dar calote. Mas não quer dizer que eu sou AAA. Então, quando o governo gasta mais, eu cobro mais juros. Ah, mas é o banco que está financiando. Não. Entra no site do Tesouro, tá lá e veja quem compra título público. 29% são os bancos. 25% nós que investimos em fundos de investimentos mais ricos. 24% nós que temos a nossa previdência social. 9% os gringos. 4% o governo. Mas como é que o governo compra título dele mesmo? Teu fundo de garantia, você não depositou R$1.000 em 2000? Quando você se aposentar em 2070, mandei bem agora, hein? Quando você se aposentar em 2070, você não quer R$1.000, quer? Você quer esse dinheiro reajustado, não quer? Onde você acha que o fundo de garantia está botando esse dinheiro? Em título público. Quando você põe o teu seguro de vida, seguro saúde, seguro de carro, etc. Bateu o carro, eu estou pagando R$1.000. Por que eu vou ter que reajustar? Estou botando em título público. Então eu peço mais taxa de juros. Eu peço mais taxa de juros. Então a capacidade produtiva do Brasil, chama aqui o murão, ela não cresce. Se eu aumentar o consumo, eu estou querendo empurrar o carro e isso gera pressões inflacionárias. E aí tem a falácia. Perfeito. Quanto maior o consumo, que eu costumo ouvir de pessoas que não leram o primeiro capítulo. Quanto maior o consumo, maior a produção. Mais ou menos. Vamos supor, eu dei para você, a produtividade do brasileiro não cresce. E aí é hora de eu arranjar haters. Tá. Existe uma coisa chamada salário. Sim. Para a economia, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, salário não importa. O que importa é o custo unitário do trabalho. O que é isso? É o salário dividido pela produtividade do trabalhador. Se você ficou 10% mais inteligente, eu consigo aumentar 10% do teu salário. Perfeito. Se você ficou
40% mais inteligente, eu não consigo aumentar 90% o teu salário. Então você vai consumir 90% a mais, mas vai produzir 40% a mais. Esse gap, o que acontece? Ela está louca para consumir, eu não consigo produzir. Gera inflação, gera uma crise na dívida externa, porque eu tenho que importar mais. Por exemplo, o CUT, o salário mínimo real. Todo mundo merece, pelo amor de Deus. Sim, claro. Economia é pagã. Como filho de Deus, todo mundo merece R$1 milhão por dia aqui. Mas o salário mínimo subiu de 2003 a 2022, em termos reais, descontada a inflação, 90%. Pergunta que fica, o brasileiro ficou mais competitivo 90%? Não. Por isso que eu vou fazer outsourcing na China. Nossa, mas o salário mínimo na prática, né, para quem está vendo a gente agora e às vezes não tem toda essa sofisticação, não consegue acompanhar a sofisticação, não paga os custos de uma vida normal, de uma família, né? Ainda assim. Então, agora, mesmo que haja uma crítica em relação a esse aumento, a qualidade de vida ainda do brasileiro é ruim. Então vamos lá, eu vou te dar 90% de aumento. Peraí, só assim uma conclusão. E aí fica muito atrativo para a população escolher lideranças que sejam populistas. É verdade. Né? Fica atrativo e as que vão prometer mudanças e programas sociais, como foi essa loucura, né, dos últimos anos. O que com é as bolsas bom, desde por que causa você do tenha Covid, dinheiro, né? pelo amor de Deus. Mas veja, desculpa, Ju. Não é isso. Você está olhando pelo lado do consumo. Olha eu pelo lado da empresa. Sai da economia, vamos para a contabilidade. Eu estou tentando olhar para o lado de quem está assistindo a gente. Isso. Assim, né? Aquele que está assistindo cidadão comum. fala, eu mereço. Cidadão comum. Lógico que você merece. Pensa no cara do empresário. Contabilidade. Você produz 40% a mais. Eu te pago 90% a mais. O que vai acontecer com o meu fluxo de caixa? Não, você não vai ter mais fluxo, né? O que vai acontecer com o meu lucro? O que vai acontecer com o meu patrimônio líquido? O que eu vou fazer com você? Eu vou te mandar embora. Exato. Tá contente com o teu salário? Tá, mas você tá desempregado. Vou fazer outsourcing na China. Então não é nem economia. Não é rocket science, não é ciência de foguetes. A conta não fecha. Veja, eu lembro uma vez, posso citar o nome? Pode. Ciro Gomes falou uma Sim. coisa, eu não sei se ele falou certo ou falou errado. Tá. Pelo amor de Deus, não quero brigar com ele. Tá. Mas ele falou uma coisa, o seguinte... Ele é coronel, viu? Ele é Pelo amor de coronel. Deus, pelo amor de Deus. Ele falou uma coisa Tem que um eu achei trator aí. interessantíssima. Ele falou, o maior salário da zona do euro é do alemão. Sim e não. Como salário, sim. Como CUT, não. Porque o alemão ganha pelo que ele merece, pela produtividade. Sim. O italiano, o salário, ele pode até ganhar menos, mas ele merece bem menos. Veja, nós não temos educação. 43% da população brasileira não tem um ensino médio. Olha o nosso exame do PISA. De 177, se eu não me engano aqui, 77 países, em leitura pegamos 69º lugar. Mas nós ainda estamos reciclando o PAC. O Dumas nem quis comentar essa. Dumas, vamos lá. Eu vou passar aqui para a Deise. No final temos aqui o quadro com a Ju também, Aqui, né? ó, a sua coroa ali. Ah, não, então não, mas não virou a casaca. Não, Não, você eu virou virei, a casaca? Eu virei. Virou, não. Eu desvirei já. Desvirou Eu já desvirei, né, Mas Ju? você não mudou de posição em nada. Você pensa assim, Assim, no final da sua conclusão, quando você colocou o argumento contrário, tem algo desse argumento contrário que fez Faz sentido para você ou não? Nenhum. Nem. Nenhum. Não tem como, né? A pessoa precisava estudar, não é o quarto poder da República. Exato. Na onde? Isso já está provado. Por quê? É. Porque o governo, quando decide a taxa de juros, ele sabe que ele pode enganar a população. Perfeito. Então ele abaixa a taxa de juros, a inflação sobe, ela não pede o reajuste salarial, eu a enganei, Perfeito. Sim. o PIB no curto prazo sobe. Por expectativa racional, ou seja, porque ela não é besta, ela vai já incorporar uma variável erro. E Sim. isso a inflação fica perenizada. Mas será?
Nós não vimos em 2015, 2016, quando tivemos Tombini? Sim. Quem está chamando o Banco Central de quarto poder ultimamente? É o discurso geralzão, né? Discurso, que autonomia. Veja, vocês já perceberam que Tem a Selic Gleisi virou Big Hoffmann, Brother? né? E todo Tem a mundo quer Gleisi. dar uma opinião de Selic. E os caras que vendem miçanga na Paulista queimam a cabeça do Campos Neto sem a menor ideia. Gente, quem pede taxa de juros somos nós. Quem pede taxa de juros mais alta Sim. somos nós que investimos em títulos públicos. Então, quando o governo fala vocês são muito gananciosos, quem é muito ganancioso é justamente quando você faz isso, o juro sobe, a curva de juros subiu. Não tenho culpa. Você que está gastando demais. Você está pedindo dinheiro emprestado para mim. E está falando que não quer cortar. Então você está me assustando. Não, eu que tô Não, assustada. você, Ju. Não, você. Não, pelo amor de Deus, Ju, não é Eu você. sei, não. Você é governo, você está me assustando. Aham. Então eu peço mais curva de juros. Desculpa, eu não botei o sujeito na oração, né? Não é a Ju. Mas Não, vou te eu falar, sei. olha só como é interessante, não é? Porque da tua primeira fala, a fala contrária ao que você realmente pensa, é algo que instiga, não é? Pô, Não, instiga arrepiou. todo mundo, arrepiou até você. Eu não falar, foi? vou dar uma Mas olhada. para você ver que, para a gente conseguir entender, nada é tão simples. E é muito fácil, não é, conseguir enganar a população em geral defendendo ideias que só vai fazer mal para a própria população, né? Para o país como um todo. Então é bem legal a gente fazer esse exercício e mostrar, não é claro que às vezes tem pontos que dá até para concordar, não é para você relevar. Sim. Mas nesse caso realmente você mostra Tem a frase do fatos Milor que não tem Fernandes também. Quando uma ideologia fica bem velhinha, ela vem morar no Brasil. é verdade. Gente, vocês ainda estão discutindo É verdade. isso? Isso é uma Pois discussão é. da década de 70. Não, ainda tá com essa não, conversa. mas ainda estão Mas defendendo. vamos pro Brasil. É. Tem gente defendendo e dentro do governo. Isso que é assustador, A né? gente tenta ajudar, mas não dá. Se não dá, se já formou, você dá um abraço e fala, segue a luz, Caroline. Segue a luz. Vai seguir a luz. Aliás, podem seguir aqui o Instagram, né, do Dumas, Dumas, isso. que está sempre com várias entrevistas muito bacanas, alguém sensacional para vocês seguirem, uma referência em economia aqui no Brasil. Mafê, nós vamos aqui passar para a Deise, para os livros, tá? E depois aqui a gente passa com a Ju, beleza? Deise, o palco é seu aqui. Tá bom. Bom, eu virei água aqui, mas pelo menos eu não virei nos livros, né? Mas a gente tá fazendo um quadro aqui que se chama Na Estante, e obviamente, como tu é um cara, é um intelectual, e a gente... Até parece. Não, tu é. A gente tem tentado dar espaço para isso, né? Para a ciência mesmo, porque como a gente estava até falando antes do início do programa, hoje a gente está muito dominado por um achismo, né? Então as pessoas acham, elas leram no Twitter, elas viram um meme e elas acham que aquilo é a verdade absoluta, né? E acabam desprezando, como tu falou aqui, citando vários autores, mas acabam desprezando anos e anos de ciência, né? E é tudo que a gente não quer. A gente está com 3 livros teus aqui, vou mostrar. Esse China e Estados Unidos, como a economia global e a geopolítica se comportarão no pós-pandemia. Eu quero falar sobre isso. Também tem uma pergunta bem específica sobre esse livro. Tem um outro aqui. Esse daqui é a Economia Chinesa, Transformações, Rumos e Necessidade do Rebalanceamento do Modelo Econômico da China. Esse é o último? Esse é o último. Esse é o último, né? Crônicas Econômicas em um novo tabuleiro geopolítico também. Então, são os livros que... Esse tem até as entrevistas com QR Code. Ah, é? Ah, Poxa! legal, Põe né? o QR Code Aí no isso é celular da moderno. entrevista. Tu vai sortear, né? A gente vai sortear os livros do Dumas. Vamos sortear para os melhores comentários, os mais elegantes, as críticas mais elegantes. Então, comentem, por favor, e curta. Tu sabe, Dumas, primeiro, antes da gente continuar aqui, tem um amigo teu que te mandou um abraço, que ficou super feliz quando soube que tu ia estar aqui, que é o Clever Vasconcelos. Grande professor Cleber. Ele falou, pô... Aí eu falei pra ele, o mundo é um ovo, né? Ele não trata mal meu amigo lá. E outra coisa, assim, eu gosto muito de ler e eu sempre falo para as gurias que eu quero sempre fazer esses quadros aqui.
Dumas, Alexandre Dumas, né, o escritor de O Conde de Monte Cristo e os Três Mosqueteiros. Para mim, O Conde de Monte Cristo é um dos melhores livros já escritos no mundo. Eu tenho até os ursinhos de pelúcia. Não espere nada disso, filha. Não. É bem mais chato. Mas, Dumas, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, assim, em relação à tua vivência na China, e ao que tu escreve, ao que tu pesquisa, a China é uma bomba relógio, economicamente? Veja, ela não está numa trajetória boa. Quando na época do Hu Jintao, o Wen Jiabao, onde você tinha eventualmente o capitalismo de Estado, até poderia ser que continuaria um crescimento. Mas acontece, vamos voltar um pouquinho no tempo. 2008, com a crise da subprime, com a crise das hipotecas, etc., o que o governo chinês fez? Ele fez uma política fiscal expansionista, botou 520 bilhões de dólares na economia. Para quê? Para estimular o setor de casas, imobiliário e infraestrutura. A alavancagem das empresas e da economia chegou a bater em 2020 350% do PIB. Vai quebrar? Não, a conta capital é fechada. Você não pode tirar o dinheiro de lá. Começa por aí. Só que, quando chegou na pandemia, de novo, o Xi Jinping, aí foi o Hu Jintao, o Xi Jinping fez mais uma política fiscal expansionista para estimular. Chegou 2020 e falou, olha, casa não é para especular, é para morar. Ele soltou as 3 linhas vermelhas. Uma, não lembro das 3, uma delas era bastante eloquente, ele dizia o seguinte, o caixa das incorporadoras não pode ser menor que a dívida de curto prazo. Você tem que ter dinheiro para pagar uma dívida de 1 ano. O que chegou a Evergrande fez? Eu não tenho. Então comecei a vender casa no meio da pandemia. Quando eu comecei a vender casa no meio da pandemia, o preço caiu. O preço caiu, acabou a pandemia não, acabou o lockdown. A população vem, gente, do jeito que o governo Xi Jinping está me tratando, uma hora ele prende minha esposa, outra hora ele prende meu marido, e outra, prende meu esposo, minha esposa, meu marido, etc. E ainda sacrifica meu pet, porque não tem para quem cuidar, eu já percebi que o Partido Comunista está em tudo aqui. E outro, o setor privado agora tem sempre alguém do Partido Comunista Chinês no board. Fala, gente, então eles estão com um emaranhado enorme. E o chinês está querendo consumir menos, que ele está não consumir menos alimentos, por isso que o Brasil está se dando bem, mas principalmente carros e ativos imobiliários. Por isso que gerou o estouro da bolha da Evergrande e da Covent Garden. E aí, qual é o problema? 1/3 do crescimento chinês vem de ativos imobiliários. Então foi autoinduzido essa crise. Autoinduzido. Isso é coisa do Xi Jinping. Ele não pode fazer uma coisa que volte de novo a dar uma pancada no ativo imobiliário. Xi Jinping, desculpa, você já errou no lockdown. Eu não sou médico, pelo amor de Deus. Mas dá pra gente perceber que Covid não dá para fazer Covid zero. Dá para você fazer, chutando aqui, pelo amor de Deus, hein? Sarampo zero, etc., poliomielite zero, mas agora Covid zero não dá. A hora que eu já vi muito protesto na China, eu já vi protesto, cara que reclamava da condição de trabalho, já vi protesto de cara que reclamava da situação do meio ambiente. Eu nunca tinha visto protesto, um cara pedindo a cabeça do Partido Comunista Chinês, fora Xi Jinping, só em 1989. Quando aconteceu isso, Xi Jinping, como bom autocrata, culpou os governos locais e falou, então libera todo mundo. A hora que liberou todo mundo, a maior parte dos mais idosos, 70, 80, 90 anos, não tinha tomado a 3ª dose. Já morreu mais de 2 milhões de chineses. Para quem vangloriava de morte só 17 mil, já morreram 2 milhões nesse ano. Veja, os crematórios não divulgam mais. Não divulgam mais. E outra, a China não usa vacina internacional. De novo, não sou médico, mas vacina... A chinesa, não estou falando mal da vacina chinesa, essa que eles tomam lá, ela não ajuda na sub, pelo amor de Deus, pergunta para o seu médico, sub variante da Ômicron. Então isso daí acabou gerando um enorme... Então a confiança do consumidor chinês caiu porque o governo está emaranhado na população, emaranhado no setor privado, e você não sabe que ele pode dar
uma guinada de 180 graus de uma hora para outra. O chinês fala, eu não vou comprar uma casa, eu não vou comprar um carro, eu vou economizar. Aham. Deixa eu te perguntar, eu estava pensando numa coisa que eu ia te trazer hoje, eu sou muito apegada, eu uso Kindle, né? Eu só uso livro da Amazon, mas eu ainda tenho uns físicos. Eu ia te trazer um livro, mas eu não consigo me desfazer dos meus livros. Nem eu gosto de escrever, rabiscar. Eu vou indicar para ele. Tu já leu um livro chamado... Tu já leu um livro chamado O Último Bailarino de Mao? O nome do livro é Adeus China, não é? Adeus China, O Último Bailarino de Mao. Conta toda a história de Mao Tse Tung. Já ouvi falar, mas não li. Tem o filme também, o bailarino fugiu da China. Aí eu vou entrar na pergunta, assim, eu não vou dar spoiler. Mas o livro fala assim de um bailarino que foi criado sobre a dinastia de Mao, e ele foge da China e vai para os Estados Unidos, e ele chega nos Estados Unidos e ele não acredita em tudo que ele vê. E aí, por exemplo, no aeroporto, ele vai comprar, o bailarino chefe lá vai comprar um café, e aquele café é o equivalente a um ano inteiro de salário do pai dele, né? E, enfim, é um livro maravilhoso, assim, de novo, um dos livros mais legais também que eu já li. Mas o que eu queria te perguntar, assim, que é uma coisa que a gente fala muito, Dumas, a China, por exemplo, algumas cidades da China, eu falo isso assim, a gente estava conversando antes do programa, meu marido vai muito para lá e ele sempre fala assim, poxa, mas a China, há 20 anos, Shenzhen, por exemplo, era uma vila de pescador. Arrozal. Era um arrozal, né? Hoje é um polo de tecnologia absurdo, né? Os maiores portos que a gente tem aqui no Brasil não se comparam aos portos da China. Como que se dá esse crescimento tão rápido? E tu tem esse livro aqui, China e Estados Unidos. Como que eu sei que a gente não consegue prever, mas como que tu imagina a economia da China e dos Estados Unidos daqui a 20 anos? Veja, quando era Hu Jintao, Wenjiabao, onde você... Porque vamos pensar o seguinte, tem um livro também que eu gosto muito, se eu não me engano, do Ferguson, chama The State Strikes Back. O Estado ataca novamente. Que mostra justamente a pegada forte do Xi Jinping. Então ele mostra gráficos, é bacana que você olha os gráficos, já mata o livro inteiro. Ele mostra os gráficos que você vê. As empresas privadas, elas eram que davam mais lucratividade, retorno sobre ativos, retorno sobre lucro. Só que o Xi Jinping está mandando dar dinheiro mais para as empresas estatais. Só que a empresa estatal é a que dá menos retorno. Então você está botando dinheiro bom em cima da empresa ruim. Isso gera menos crescimento econômico. E você está estrangulando o setor privado. E o setor privado responde por 90% da inovação da China. Então, aquilo que a gente achava que a China vai bater os Estados Unidos, joga mais 20 anos aí. Joga mais 20 anos aí com que a política do Xi Jinping ela está estrangulando praticamente os ovos da galinha de ouro. Contei o quê? A galinha dos ovos de ouro. Olha eu falando dos ovos da galinha de ouro. A galinha dos ovos de ouro. Troquei. Você está estrangulando justamente o setor. Pega Tencent, pega Alibaba, pega Meituan, pega Didi, pega o ByteDance, que é do TikTok. Quem tem filha sabe o que eu estou falando. Olha, todo mundo tomou um crackdown. Olha o Alibaba, o Jack Ma. Tudo bem que ele falou mal do governo, não deveria, né? Mas você vê, ele sumiu por 4 meses, ficou no cantinho do pensamento. Falou, fica olhando para a parede no hotel 8 estrelas, mas agora ele está bem quietinho. Então, o setor eles privado... sumiram com ele? Tentaram sumir com ele? Fica aqui um pouquinho, não aparece. Chegaram a achar até que ele Fica estava na tua morto. casa. Por isso que eu estou perguntando. Não, ele tá vivinho. Ju, fica em casa. Não dá entrevista, fica lá. A gente vai tratar super bem, Fica mas de boa. não fala com ninguém. Sabe, eles se dão uma prisão meio... Ele desapareceu e agora ele está dando aula no Japão. No Japão. Ele aprende, né? Ele sabe. Ou seja, então o setor privado, ele está cerceado, ele está com medo e a população está com medo. Porque o Xi Jinping pode a qualquer momento falar, morreram 2 milhões? Morreram. Volta ao lockdown. Isso é tão assustador quando você começa a pensar naquela primeira pergunta que eu te fiz, da correlação entre partidos, né?
Porque do Partido Comunista Chinês com o Partido dos Trabalhadores aqui, né? Porque é um tipo de conduta que ela é tão violenta nesses aspectos que para as pessoas fazerem simplesmente correlações, mesmo que estejam equivocadas, é assim, é um dois, é muito fácil. É uma autocracia, é uma ditadura. Então, isso assim, não tem a menor dúvida. tipo, e aí no meu caso aqui, que faço geralmente a posição do contraponto, é você enxugar gelo para tentar defender uma coisa que você nunca vai conseguir fazer, né? Você não vai. É porque tem pontos que não tem como defender, não é, Jô? E não não tem. está ligado à questão se você é esquerda ou direita. Existem alguns princípios, não é? Exato. Que A gente são. não estudou Exato. isso. É. Nós vivemos Exato. isso. Exato. Nós somos lá, o teu marido está indo lá. Sim, Nós vivemos, colegas. sim, O sim. lockdown. É. Eu tenho um colega que foi morar em Phuket. Ele falou, eu tô medo de me botar em lockdown e meu marido ficar num hospital de Campana. Então o setor privado está com medo de ter um reviravolta de algum momento. O Partido Comunista Chinês agora, ele sempre teve poder. Sim, sim, Mas agora ele está com poder enorme no Xi Jinping. sim. A ditadura está muito alta, muito grave. Eles fizeram várias reformas, não é? Até mesmo para fortalecer mais o poder central. E o Xi Jinping, o que ele fez? Ele acusou, não vou dizer que está certo ou está errado, porque eu não sei, mas de muitos dissabores de corrupção. Ou seja, tem Sim. democracia dentro do Partido Comunista Chinês? Tem, mas eu vou te jogando pro ostracismo porque você não pensa como eu. Sim. Então eu só Exato. tenho cara que pensa como eu. Exatamente, e isso já acontece, nós estamos percebendo isso aqui no país Brasil. mesmo. Percebe. Nós estamos percebendo. Tanto é que Vejo o Haddad. um exemplo recente que eu até comentei ontem, que não é nem de uma perseguição de esquerda para direita, por exemplo. É entre os grupos, né? É entre linhas de esquerda, vamos dizer assim, que acabaram simplesmente com o Fórum de Teresina, que é da revista Piauí, é um podcast super comentado no meio Importante. progressista, muito importante, por um episódio suposto de misoginia. E aí um outro jornalista que é altamente qualificado, José Roberto Toledo, pediu a demissão dele também. Ou seja, são grupos democratas, né, vamos dizer assim, com tendências progressistas, mas que está havendo um fatricídio, um canibalismo já. Que é o que você. Então, e eu não estou falando que é contra o opositor, você entendeu? Não é uma ação contra o opositor, tipo assim, esse cara é meu opositor, eu vou fechar aí a porta para ele. Não, é um irmão, é fatricídio absoluto. Então, para mim, isso é claro e desesperador mesmo. Porque como é que vai lidar com uma situação dessa a longo prazo também, né? Veja, a longo prazo, se a gente pensar no caso da China, vai ser um belo do longo prazo. O Xi Jinping veio para ficar. Ele é um Putin. Até que ele se aliou à Rússia. Agora é a nova geopolítica que vai entrar para contrabalancear a Rússia. Vou fazer uma pergunta rapidinho. Dumas, como você vê, não sei se você tem essas informações, da reação da população lá na Rússia? Eu tive a oportunidade de ir lá e conversando com as pessoas, elas falavam assim, mas nós vamos colocar quem no lugar? Né? Existe uma insatisfação, de fato, da população com relação ao Putin, não é? Mas, por outro lado, as pessoas lá, elas não conseguem vislumbrar uma alternativa ao Putin. Você vê que... Wagner, né? Exato. Olha o Wagner. Comandante Wagner. Exato. Pregozinho. Pois é, você vê que existe isso na China ou existe já uma certa movimentação e um incômodo da população com relação a esse estrangulamento que você estava apontando aqui? Veja, o que nós vendo, Sim. o que eu acabo vendo é que tem muito chinês indo embora. Já foram mais de 300 mil chineses indo embora, principalmente para Singapura. Principalmente os mais ricos. Isso mesmo também. Principalmente para Singapura. Que ele está com medo porque existe, eu já li, e olha, qual é
tua riqueza, 10 milhões de dólares, 20% vem para o partido. Gente, o que é isso? O cara tá mandando embora, a conta capital é fechada, mas tem maneiras de eu subfaturar ou superfaturar a exportação e mandar o dinheiro para fora. Sim. Por isso que uma das matérias da Economist é o pessoal tá indo embora. Então por isso que eu falo, a China não vai explodir, mas a tendência dela é crescer cada vez menos. Ah, mas vai crescer? Veja, o governo pode fazer uma bruta política fiscal expansionista e dar aquela guinada de 180 graus se isso suscitar uma tensão social. A gente sabe, economia, política e sociedade é uma coisa só. Sociedade, economia vai mal, sociedade reclama, peço a cabeça do rei. Como não dá para ter eleição nem reeleição, preciso passar o tanque. Pô, então dá pão e circo, vai. Manda, faz cidade fantasma e vamos embora. Toca o barco. Sim. Mas tem muitas cidades fantasmas sendo construídas? Gente, há aeroportos que você é completamente vazio. Nossa. Ah, é? Ah, alguém te contou? Não, eu vi, a gente vê. Uhum. Não tem. E agora, ainda mais, o pessoal com medo que você pode pegar meu apartamento. Sei lá o que pode acontecer com o que você está pensando. Você fez o lockdown. Depois você deu um crackdown nas empresas privadas. De repente você pega um apartamento, eu preciso de dinheiro, então eu não compro apartamento. Então isso foi tudo, entre aspas, self-inflicted, auto-infligido pelo próprio governo. Não é que vem uma coisa de fora. Aquele coisa lá da AIA, né? O conto de Aya. O conto de Aya, quase isso, né? Em parte, né? Também. Dumas, e tem esse teu livro aqui, O Novo Tabuleiro Geopolítico. Bom, a gente sabe, né, que a geopolítica mundial, obviamente, ela não tem mais nada daquela geopolítica da Guerra Fria. Como é que fica agora? Porque teve claramente um fracasso de isolar a Rússia, né? Agora a gente está aí 2 anos, 2 guerras. Como é que fica a geopolítica mundial agora? Essa possível ascensão da China e Estados Unidos, a Rússia brigando do outro lado. O que muda agora? Eu vejo muito mais o mundo multipolarizado. Rússia de um lado, China do mesmo lado, Estados Unidos do outro. Estados Unidos poderia tentar segurar a China depois que ela entrou na OMC, mas vamos combinar, os Estados Unidos ganharam muito com a China, porque foi inundado o Walmart de bens baratos. Por isso que você teve um período enorme nos Estados Unidos de inflação baixa. Então, aquela coisa que a gente disse, você precisa de 2 para dançar tango. Você gostou dos equipamentos baratos, então, eles aproveitaram e construíram. Agora, a China, mais do que a Rússia, porque a Rússia ela não é tão importante como a China no tabuleiro geopolítico econômico. Porque a Rússia, o que ela faz? Ela faz fertilizante, ela faz combustível, ela não é que eu digo o seguinte, a China não é um país. A China faz parte de um amontoado de cadeia de suprimento no mundo inteiro. Então, uma guerra com China, ou um interlúdio entre China e Taiwan, prejudicaria demais o mundo. E isso já está no tabuleiro de Xi Jinping. Xi Jinping pegou Hong Kong, desde a Revolução dos Guarda-Chuvas. Porque eu vou chutar aqui o número que eu não lembro. 1/3 do Congresso dos Representativos poderia ser determinado pelo Partido Comunista Chinês de Beijing. 2/3 por Hong Kong. Xi Jinping trocou. 2/3 determina Beijing, 1/3 determina Hong Kong. Ou seja, então Hong Kong já está completamente aquela história de 1842, 1997, volta do Império Britânico, vai para você. E você vai ficar independente até 1840, até 2047, acabou. Não, 2037, 2047, 2047. Acabou, não existe mais. E Xi Jinping já falou. Essa história de Taiwan, da mesma maneira que a Rússia falou. A Rússia falou, a Ucrânia não é um país. Eu invadi a Crimeia. Quando vocês começaram, tem 2 narrativas, só voltando um pouquinho. Primeiro, quando caiu o Muro de Berlim, caiu a União Soviética, James Baker, secretário do Estado norte-americano, em 1991, com Mikhail Gorbachev, entraram num acordo que, com o fim do Pacto de Varsóvia, a OTAN não poderia expandir 1 milímetro ao leste de Berlim Oriental. Oralmente.
Quando o James Baker voltou para a Casa Branca, George Bush, o pai, falou, não, vamos socar a bota. Letônia, Lituânia, Estônia, República Tcheca, todo mundo entrou. Essa é uma narrativa. Putin falou, bom, então vou invadir a Geórgia, vou invadir a Crimeia e já estou falando há muito tempo, a Ucrânia não é um país. Espera um pouquinho, por que você está falando que a Ucrânia não é um país? Você está falando que a Ucrânia não é um país porque você está com medo que ela entre na OTAN? Ou você está falando que a Ucrânia não é um país porque você está contra a Revolução Bolchevique? Então você é um grande czarista, expansionista, revisionista que quer voltar à grande Rússia. Ele quer pegar não apenas a Ucrânia, mas se ele é um czarista, ele não gostou da Revolução Bolchevique, então ele quer pegar toda a Eurásia. Ele vai buscar Moldova. Então está todo mundo querendo entrar na OTAN. Então veja, você tem a narrativa da OTAN e tem a narrativa da Grande Rússia. Quando o Vaticano falou Pedro Catarina Grande, Putin ficou alegre, falou, tá vendo? Vocês estão... Aí o Vaticano falou, não, calma, não foi isso que a gente falou. Ou seja, ele tem esse revisionismo. E você já tem essa parceria com a China. E a China está buscando se projetar cada vez mais no mercado financeiro internacional. O New Development Bank, o Banco dos BRICS, o Agricultural Infrastructure, o AIB, Banco de Infraestrutura Asiático, etc., trazendo o Yuan, porque sabe que mais cedo ou mais tarde vai pegar Taiwan. Bom, mas e se pegar Taiwan, o que acontece? Ninguém sabe. Mas como é que a gente pode imaginar isso daí? Os Estados Unidos consideram Taiwan um país independente, coisa que o Paraguai não considera. Por isso que a gente não faz um acordo de livre comércio Mercosul e China. O Paraguai considera, assim como o Vaticano, Taiwan um país independente. O Brasil considera um país dependente, o Brasil. Então, o que acontece? Os Estados Unidos continuam vendendo armamentos. Tá, mas num caso de uma invasão anfíbia rápida, os Estados Unidos mandaria tropa ou não mandaria tropa? Se você mandar tropa, acabou a conversa. A gente tem que abraçar os filhos. Teremos uma guerra de China e Estados Unidos. Se você não mandar tropa, como fica o sul-coreano? Veja, na hora que eu mais preciso de você, você roeu corda com Taiwan. Eu tô com o Kim Jong-un aqui mandando bomba toda hora em cima da minha cabeça. E a gente sabe que o Kim Jong-un é praticamente um puppet do Xi Jinping. Kim Jong-un não manda ogiva nuclear sem a anuência, na minha opinião, do Xi Jinping. Porque quem mais oferece alimento, carvão, óleo diesel, petróleo para a Coreia do Norte? A China. Então a China que fala, é praticamente, ó, manda essa ogiva. O Japão, que depois de duas bombas na cabeça dele, falou, olha, não quero um exército desenvolvido, deixa que eu cuido de você. Como é que o Japão fica? Cara, você roeu corda com Taiwan. O pessoal da Coreia do Sul está com medo que você roe corda. Você vai roer corda com o Japão? Se o Japão você roe corda, como é que fica as Filipinas? Ou seja, os Estados Unidos perdem todo o Pacific Rim. Olha como está o tabuleiro. Se você invadir, é um horror. Se você não invadir e deixar, é um horror também. Os Estados Unidos perdeu forte. Ele perdeu completamente o domínio. Porque eu, como coreano, falo, gente, se você abrir mão lá, o Kim Jong-un ganha musculatura. Sim. Exato. Ele ganha musculatura e o armistício deixa de ser um armistício. Vamos começar no paralelo. Vamos invadindo aos poucos. Vamos tentar transformar Taiwan. Até entendo o revisionismo do Xi Jinping de 1895, que perdeu para o japonês ficou até 45 em Taiwan. 45 a 49 ficou uma terra de ninguém. 49 o Chiang Kai-shek perdeu a Revolução Nacionalista, fugiu para Taiwan e montou a República de Formosa, a República da China. Aliás, nunca se fala República da China. Isso não existe. Existem duas coisas, República da China, que é Taiwan, República Popular da China. E eu já vi gente da ONU falando de China, República da China. Meu Deus do céu. Isso é pior que cantar o hino nacional sem saber a letra. Mas, enfim. Pois é. Mas então a geopolítica está meio arriscada. E os Estados Unidos têm um problema gravíssimo aí. Um problema gravíssimo. E Xi Jinping falou, de 2027 não passa. Sim.
Eu estou plenamente satisfeita. Não pode. Posso? Pode sim. Agora a gente vai para um finalzinho bem mais leve. Que bom. Vou começar perguntando para você sobre as comidinhas da China. Você ficou muito tempo lá. Nós temos, Quero assim, essa- uns 3 minutinhos para... Tá. Rapidinho, conta, porque a gente tem um quadro aqui, é a segunda vez que está acontecendo, e na primeira também não deu muito certo, agora também não, que caiu as coisas, era para Tá caindo tudo hoje. você ser servido aqui com um tomatinho, que a gente escolhe sempre uma commodity para falar. Na outra vez nós falamos sobre a batata, hoje nós íamos falar sobre o tomate. Então, muito rapidamente, o segundo vegetal mais preferido, o tomate. E aí eu queria contar uma coisa que eu achei muito interessante, que no final do século XIX, houve Você sabia que o tomate foi motivo de uma ação da corte americana, movendo uma ação, para definir se era legume ou fruta? Efetivamente. Não, juro. É um caso chamado Nix versus Hidden. Vocês Se eu lembram não me daquela engano. história aqui da Veja do boi mate? Não, mas peraí, sabe por que era isso? Não, sabe por que era isso? Porque aumentava o imposto. Se dependesse Era fruta ou legume? Exatamente. Olha só. O fato de ser uma coisa ou outra. Tipo aqui no Brasil. Exatamente, exatamente. E aí, uma outra coisa muito legal, ou seja, é fruta, tá? Tá. Tecnicamente é fruta. Tomate é fruta. Beleza. Sabe o que mais que é fruta? Abóbora, pepino. São Eu não frutas. sabia. Essa eu não sabia. Pois é. Olha aí. Tá E as vendo? comidinhas lá na China? Veja, eu comia muito em restaurante internacional, engordei, foi um horror, etc. O problema é quando você vai numa reunião de Confúcio, onde você precisa estabelecer o guanxi, Isso, guanxi. precisa aumentar o amigo, etc. Aí tem algumas comidas que, para o paladar ocidental, você trava o negócio. Uma delas, pepino do mar. Ah, isso eu não sei. Pepino do mar não é um legume. Começa por aí. Entra aí pra você ver a foto dele. Tá, eu vou ver. E outra, Pepino. água viva. Aham. Água viva. Porque você começa a perceber o seguinte: nada é ruim. Tá. É a textura que mata. E aquele ovo lá, eu me esqueci O ovo centenário. Isso, o ovo centenário. Então, Aí eu ovo falei preto pro garçom, também, é tira, esse? porque É falei. o ovo preto? É, o ovo podre lá. Eu já comi. Mas o você ovo sabe de preto. uma maneira, só uma curiosidade. O chinês gosta muito que, pelo amor de Deus, está mudando. É a minha experiência, não estou querendo dizer. O chinês gosta muito que você bebe e tal, não sei o quê. Sim. E tem o baijiu, que tem 47 GL. Então, a primeira coisa que você pede pro. Assim que você entrar no restaurante, 2 cervejas, manda colocar no congelador. Eles odeiam coisa gelada. Falam, mas agora você vai beber como verdade. brasileiro. Let's make good business. Sim. Aí eu Te viro, oferece você água vira quente, também. né? Eu lembro. Você me dá que eu bebo esse acendedor de fogueira aqui, agora mas- você vai beber essa cerveja desse tamanho e virar. Oh, Geladinha. Muito ruim pro meu negócio. A comida Cada um, chinesa não é a comida. A comida chinesa da China Não é a não é a comida mesma brasileira. comida chinesa Não. brasileira. Da gente come muito diferente. Não é aquela Eu banana sei, caramelada. O biscoitinho da sorte. Não é Não, nada não, disso. não tem nada Não era. disso. Ai, gente, vou ler aqui, Dumas, alguns dos comentários que estão ali na nossa mira para ganhar seus livros, viu? Mas nós só vamos anunciar o vencedor no próximo programa. Márcia Valéria Aguiar Neri. Desculpe se eu não estou pronunciando corretamente, tá? O respeito às opiniões diversas é fundamental. O posicionamento político e o debate de ideias é salutar e é essencial para trocarmos de informações e posicionamentos. Hélio Oliveira. Eu que acompanhei todos os politiquins, posso afirmar com absoluta certeza que esse foi o melhor programa até hoje. O Dumas é muito bom e as meninas, sem exceção, foram Mas aí perfeitas. busca pro meu lado, né? Eu não vou votar, né? Ah, imagina. Ana Maria Carvalho Cruz. Baita programa, economia é a base de tudo, gostem ou não. Fato como a gravidade. Isso aí. Fato com a gravidade. Rita Carol, vocês promovem a comunicação direta e objetiva e é o que precisamos para conhecimento. Parabéns.
André Freitas Gomes. Queria ter assistido todos os programas anteriores do Politiquins, mas para essa primeira vez foi excelente. André, você consegue acessar no próprio site aí, no próprio canal do YouTube do PAV, tá? Ali tem a lista Politiquins, tá imperdível. Rafael Carlo Magno, boa tarde a todos, amo esse programa, muito conhecimento com honestidade intelectual, todo sucesso. Gente, por favor, like, compartilhem essa live. Eu não preciso não é? votar. Vai voltar voltar. sim, Agora Dumas. ao vivo? Não, agora Tá bom. não. Muito obrigada, Dumas, por Obrigado. a sua Foi assim, um enorme presença prazer. maravilhosa. Meninas Obrigado. também, sempre Obrigado. aqui presente. E claro, né? Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Pave, leve as Politiquins para o show da Alcione, por favor. Um abraço para vocês. Tchau.